eu queria começar justamente explorando essas transformações que você viu nesse período todo de carreira, porque você falou do começo no Lance, né, no jornal e tal, e, cara, a gente comprava, né? A gente comprava o Lance. Então já começa uma diferença importante. A gente comprava jornal e a gente pagava para ter acesso à informação. Hoje, a maioria das pessoas não tem interesse em pagar, ver um site livre na internet, chega ali um paywall, né, que o pessoal chama, nem lê, assim. Ou tenta burlar, né? Ou tenta burlar, tenta fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, o jornal tinha mais relevância, o impresso, do que tem hoje. Tinha credibilidade, né? Tinha credibilidade e era assim eu tenho a impressão de que um cuidado com o texto muito maior do que existe hoje. E eu queria que você falasse desses pontos, assim. Primeiro, você concorda? Você acha que também hoje o texto... As pessoas têm menos cuidado com o texto do que já tiveram em outros tempos? E, cara, como que o jornalista fica no meio dessa bagunça em que as pessoas têm menos interesse em pagar pelo trabalho do jornalista? Eu acho que é o seguinte, essa coisa do texto, eu acho que no jornal você não consegue voltar lá e corrigir, na internet você corrige. Então, assim, é muito gostoso, por exemplo, você dar um furo de reportagem, no dia seguinte você... teu peito enche, cara. Tipo, todo mundo tá falando de você, de uma matéria que você fez. Só que quando você faz um erro, você escreve uma palavra errada, você dá uma informação errada, cara, aquele erro ele fica te corroendo o dia seguinte inteiro, até sair o jornal do outro dia, da madrugada. E na internet você volta lá e arruma. Então, assim, eu trabalhei num jornal impresso e trabalhei muito tempo como chefe no portal. Eu acho que as gerações mais novas, o erro incomoda menos. Sabe, tipo, tem um erro na tua matéria. Um erro na minha matéria, eu falo, caramba, eu voltava pra casa machucado, assim. E aquilo me fazia ser melhor no dia seguinte. O erro, ele é importante. Você precisa aprender com o erro. Errei, o que eu errei, amanhã eu vou fazer melhor. O erro hoje, ele é consertado muito rápido. Então, assim, cara, tem um erro na tua matéria. Opa, arrumei aqui, saiu na urina. Tipo, esse erro, eu acho que ele incomoda menos a galera hoje. E a ferramenta da internet te permite corrigir muito mais rapidamente. Acho que tem uma questão também de... O que a gente aprendeu na faculdade como um texto correto, hoje ele é diferente para a internet. Então, por exemplo, eu aprendi na faculdade que eu não deveria repetir palavras. O SEO me obriga a repetir palavras. Eu aprendi na faculdade que eu deveria fazer um título... Muito doido, cara. Muito doido. Então, eu escrevia... assim, super preocupado com sinônimos. E, já escrevi aqui time, vou escrever equipe, já escrevi jogo, vou escrever partida. E, cara, não, o SEO, ele quer que você repita para você fazer entender que aquilo ali é sobre aquilo e ele te dá uma relevância. Então, a maneira como se escreve mudou. Acho que tem uma coisa, assim, acho que hoje em dia se lê menos do que se lia antigamente. Total. Acho que você tem mais competidores pela atenção das pessoas. Eu, como pai de 2 filhos ali, tenho uma tentativa muito grande de fazer com que eles leiam, porque você vai saber escrever bem lendo. E essa coisa do pagar... Então, assim, acho que tem essa coisa da escrita, que acho que era mais difícil você corrigir do que é hoje, e acho que incomoda menos o erro hoje do que incomodava antigamente. Cara, e essa questão de pagar, eu acho que é tempos modernos, assim, sabe? Antigamente não tinha Airbnb, hoje tem Airbnb. Antigamente você tinha videocassete, hoje não tem mais, hoje em dia. E tem uma coisa que, assim, cada vez mais a notícia ela é commodity. Então, assim, eu conto uma história que para mim é muito emblemática. Meu pai tinha uma peixaria no Guarujá e dormia muito cedo. Raramente aguentava ficar às 9h30 vendo o jogo, rodada do jogo das 9h30. E ele pedia para mim, ele falava, quando você for dormir, deixa para mim escrito num papelzinho os resultados do jogo, porque quando eu acordar para tomar o café da manhã, eu vejo quanto foi cada jogo. Eu precisava esperar os gols do Fantástico para saber se meu time tinha ganhado ou não. Hoje tá na palma da tua mão. Então, a notícia ela é commodity. Tipo, todo mundo sabe... Sim. Que, sei lá, o Corinthians, todo mundo que queira saber disso sabe que o Corinthians ganhou de 2-0 ontem do Nacional do Paraguai. É commodity. Quase tudo é notícia velha. Tudo é velho. Outro dia, meu filho mais velho, Vinícius, foi pra mim, tava falando do Lance, ele falou, pai, mas como é que funcionava? Vocês escreviam num dia e a pessoa lia no dia seguinte? Eu falei, era assim. E muitas vezes você tinha que guardar, e, cara, a gente dava furo. Dava furo de reportagem. Você fazia, você voltava pra casa, você não contava nem pra sua mulher ali, uma notícia... Ansioso. Porque jornalista tem uma coisa, não sei se com vocês é assim, jornalista, a alma do jornalista é fofoqueira. Você quer contar as histórias. Isso. Então, assim,
você tem uma história que vai bombar, não sei o que, você quer contar aquilo pra alguém. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que ir por um caminho de contar histórias. O Globo Esporte ele tem um padrão ali, uma coisa que eu conto para as pessoas se surpreendem. O público, a audiência do Globo Esporte, do programa Globo Esporte da TV, ele é feminino, 60 a mais, classe CDE. É o perfil da pessoa que está com a televisão ligada naquele momento. Mas hoje ou já era naquele período? Hoje, Tá, hoje. antes e hoje, do GE-TV. Tá. É um perfil majoritário da pessoa que está com a TV ligada naquele momento. Pode Mulher, crer. 60 a mais, CDE. Eu achava que era criança que tinha acabado de voltar da escola. Não, assim. é porque a criança hoje está vendo desenho, está vendo Netflix, está no YouTube, está no necessariamente Shorts, essa está pessoa no... não tá vendo a TV, né? Não. A TV só está ligada, né? E se em algum momento quiser falar sobre crianças de TV, também podemos falar, porque também tem alguns exemplos que eu faço em casa, assim. Então, assim, não adianta eu contar para essa senhora 60 a mais, classe CDE, que o Corinthians ganhou 2-0 ontem, gol do Romero, gol do Yuri Alberto e gol do Mateuzinho. E muitas vezes a TV funciona na casa das pessoas como uma companhia ali. Sim. Né? A pessoa tá... Internet é diferente, você clica ali, você fica com a audiência dedicada. A TV tá ligada como companhia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar uma boa história. Não adianta eu falar que o jogo foi 2-0. Não adianta eu falar que o Palmeiras joga hoje com o fulano, que o São Paulo joga hoje com o Cobressal. Isso é commodity, isso todo mundo sabe. Eu preciso achar boas histórias. E aí, como chefe de reportagem lá, eu incentivar muitas equipes o seguinte: vira de costas pro campo. A história não tá no campo. Sim. A história tá fora do campo. Sim. Você vai num jogo no Morumbi, que tem 40 mil pessoas, tem 40 mil histórias. Sim. Tem a sua, que saiu de Suzano, tem a do vendedor de pipoca, que chegou cedo, tem do cara que foi buscar o filho na escola, mas todo mundo tem uma história. Todo mundo. Os jogadores têm, o dirigente tem, o pipoqueiro tem, o massagista tem, o torcedor tem. Quando você consegue fisgar uma boa história, você consegue contar aquele jogo que todo mundo já sabe qual foi o placar de uma maneira diferente. Vou fazer um exercício para vocês aqui. O jogo que a Silvia conta pro Nicolas, o menino que é cego, autista, tive com ele semana passada, inclusive. Ela teve aqui, o Marco Aurélio que fez essa matéria. Cara, o Marco Aurélio é um dos maiores contadores de histórias com quem eu trabalhei. Tinha, assim, no DNA essa coisa de achar uma boa notícia. Que jogo foi aquele? Não sei. Foi do Palmeiras. É isso. Não importa. Uhum. Você lembra que aquele jogo é o jogo que a Silvia contou o jogo pro Nicolas. Sim. Tem uma matéria que a gente fez genial também com o Marco Aurélio, que foi... A gente levou a mãe do Jailson... Palmeiras e Corinthians, jogo do Campeonato Paulista, eu acho. Que é um jogo que o Daverson dá uma piscadinha, assim, dá uma briga no campo. Outro jogo. Um dia que a gente levou a mãe do Jailson pra arquibancada do Corinthians para assistir um jogo. Ah, eu lembro disso. Ela é corintiana, Lembro. foi pra Neoquímica Arena assistir um jogo do Jair. Que jogo foi esse? Imagino que Palmeiras e Corinthians. Tá, mas quando? Quando foi? Não sei, Foi Corinthians e Palmeiras, no Quando caso. foi? Não sei, não faço a Então menor é ideia. isso, entendeu? Importa menos. O resultado, todo mundo tem. E você vai esquecer total. amanhã. Mas é contar uma boa história. Sim. Quando você consegue contar uma boa história, talvez você consiga... A gente estava falando de pagar, né? Talvez você consiga... É que eu acho que vender hoje é mais difícil, assim, fazer alguém pagar Sim. por algo que ele sabe que ele vai ter em outro lugar. Talvez ganhar a atenção das pessoas. Porque a atenção também, hoje né? atenção é moeda. Atenção é moeda. As empresas vendem a audiência, que é a atenção, Sim, para o mercado visualização, publicitário rede, te alcance, pagar. Então, assim, e hoje você tem muito mais competidores de atenção. Sim. É no celular, é na TV do elevador, é em qualquer lugar. Então, quando você conta uma boa história, é uma maneira de você envelopar aquilo que é commodity de uma maneira. E falando do Marco, cara, pra mim é um dos caras mais talentosos para contar a história. A gente dava uma pauta roubada para ele embrulhava e devolvia um bolo, assim, cara. Da hora. Uma... Não, o que eu ia falar só desse lance de contar a história, assim, é que eu imagino que, pô, a Globo, pelo dinheiro que tem, ainda consiga bancar, às vezes, viagens e coisas assim, mas eu sinto falta de outra coisa em geral. Por exemplo, eu adorava o da ESPN, o Brasil da Copa do Brasil, Adorava aquilo. assim, tal. Adorava aquilo. E esse tipo de coisa custa caro, né? Custa Você mandar caro. um cara lá pra, sei lá, pra Marabá, pra acompanhar ali a preparação do time, conhecer a cidade e tal. E nesse contexto de que as pessoas não pagam, às vezes, pela informação, fica mais difícil de se conseguir produzir essas grandes histórias, Sim. né? E eu acho que, assim, a Globo, basicamente, só ela conta essas histórias, assim, né? Tem espaço. Cara, eu sinto muita falta desse Brasil da Copa do Brasil. Eu adorava aquilo. Cara, eu adoro aquele programa do Paulo Vieira, que ele chega nas cidades lá e conta a história de pessoas. Eu adoro o programa do Porchat, que
conta a história de pessoas. Cara, ando de metrô pela cidade, eu fico olhando na cara das pessoas e fico tentando imaginar a história que tem por trás dela. Então, assim, e contar histórias precisa de investimento, de tempo, de produção. E assim, tem grana, mas é uma outra realidade. Tipo, hoje as estruturas são mais enxutas. Vou dar um exemplo. Em 2010, eu fui para a Copa do Mundo da África do Sul. Com a Globo, a gente mandou uma equipe de quase 300 pessoas. Só pelo Globoesporte.com, a gente foi em 19, só pro digital. A Globo está indo agora para a Olimpíada de Paris com 49 pessoas. Que loucura, cara. Então, assim, de 300 para 49. Eu fui na última Copa. Um esporte para todos, sim, né? eu fui na última Olimpíada agora, tinham 50 pessoas, 51 pessoas. Tudo bem, tinha pandemia, uma Olimpíada muito cara. Mas, assim, é diferente hoje o tamanho da estrutura, investimento, sim, um monte de coisa. E tem essa coisa assim, tipo, eu acho que tem um olhar de fora que não é esse olhar pra Globo e achar que jorra dinheiro lá dentro, assim, sabe? Não é. Tipo, é uma empresa que tem todas as suas questões e tal, tipo, conduzidinha no laço lá, não sobra, não assim, tipo, até em termos de estrutura, de tudo, assim, tipo, não é a velha Globo que tinha uma... Porque eu lembro que no dia que ele teve aqui, o Bruno Lohans, ele contou pra gente a história de uma matéria que ele fez sobre o Tom Brady. Tom Brady tava no Brasil, ele foi no Rio lá entrevistar o cara, só que além dessa entrevista com o cara, ele viajou pros Estados Unidos, pra cidade que o cara nasceu, aí falou com o primeiro treinador, aí viajou para New England, onde ele jogava lá, aí depois foi... É outra época. Hoje muito é assim, eu tenho uma ideia de uma matéria. Tá, beleza, vai precisar viajar? Alguém vai ter que pagar essa viagem. Então, assim, não era a minha estrutura de conteúdo sempre que bancava. Sei lá, a gente tem uma matéria que o Esporte Espetacular está interessado, o Esporte Espetacular tem orçamento? Não, o Esporte Espetacular fala, não tem orçamento, então não vai rolar. Era basicamente, assim, você tem uma relação hoje em dia muito de cliente-prestador ali. A redação, ela é o chão de fábrica que produz tudo e tem um monte de cliente, então você chega lá e oferece. Quer? Custa. Não quer? Não vai fazer. E esse custo, por exemplo, quando você fala do Esporte Espetacular, é o patrocinador do Esporte Espetacular que paga isso? Não. Aí tem um orçamento dentro do Esporte Espetacular, dentro ali de cada programa tem um budget separado e a pessoa administra. Então, assim, eu, enquanto chefe de redação aqui, eu custeava todas as produções que eram para os telejornais gerais. Então, assim, a gente fazia uma série sobre Copa do Brasil para o Jornal Nacional. Eu tirava do meu orçamento. Mas se a gente vai fazer uma série de Copa do Brasil para o Esporte Espetacular, o Esporte Espetacular tem que ter orçamento para bancar. Mas, assim, é uma falsa impressão de essa coisa de que sobra, entendeu? Tipo, Globo tem muito dinheiro, isso aqui é...